Bom dia. Hoje vamos falar sobre ídolos na família. A leitura em classe hoje leitura bíblica em classe, Gênesis 31, 17 a 19, 33 a 35, Juízes 17, 1 e 3 a 5. Gênesis 31, versículo 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E, havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Versículo 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Versículo 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Juízes, capítulo 17, versículo 1. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica. Versículo 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora o tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, a qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Versículo 5. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou a Deus um de seus filhos, para que lhe fosse por sacerdote. Texto áureo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? 1 João, versículo 5 a 21. Verdade prática. Adorar a ídolos prioriza tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tudo que se coloca no lugar de Deus é idolatria, porque Deus é nosso objeto de adoração. Quando dizemos que Jesus é meu único ídolo, porque o Senhor Jesus não é ídolo. O termo ídolo é quando compete o único objeto de adoração, que é Deus, que unicamente que devemos adorar é Deus. Tudo aquilo que dizemos ser ídolo, nós estamos colocando acima de Deus. Jesus não é ídolo, ele é um objeto de adoração, é um Deus, é ele que deve ser adorado, somente a ele, mais nada. Porque é ele que nos dá a vida, é ele que nos direciona. Se você priorizar a ele, tudo ele fará por você. Basta crer, ter fé. Ele faz tudo por você. Até a sua vida é ele que te deu, é ele que deu. Ídolo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tudo. Deus é supremo, é um ser, é único. Não adianta. Se você colocar o trabalho, um filho, um cantor, um pastor, um pai, qualquer um, pode ser quem for, um professor, se você colocar ele, esquecer de Deus, ele é seu ídolo. Já está errado. Primeiro Deus e depois as demais coisas. Sempre Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus, só Ele. O resto Ele supre. O resto Ele faz por você. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele cuida de todos nós. O apóstolo Paulo disse em Coríntios que Demas deixou de adorar a Deus e adorou outro Deus. Aqui mesmo está bem claro. Ele preferiu deixar de adorar a Deus e procurou outro ser, outro Deus, que não estava acreditando, não estava mais tendo aquela fé. Por isso que temos que ter fé. A fé move montanhas.
É com ela que vamos alcançar a promessa de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quão maravilhoso está em tua presença, Pai. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel, a fuga de Jacó e sua família para a tenda prometida. Fuga quer dizer que ele fugiu. Se ele fugiu, ele estava com medo de alguma coisa ia acontecer, né? Em Gênesis 29, versículo 21 a 30, Jacó serviu Labão 7 anos e tomou por mulher Lia. Depois da lua de mel, recebeu também Raquel. Então, naquele tempo, era por costume, os pais, quando alguém queria ter uma filha, tinha que servir aos pais, servir ao genro, o pai da filha. Então, Jacó apaixonou por Raquel. Aí falou: Senhor, eu quero por mão a sua filha. Ele era um cara rígido. Falou: filho, tudo bem, mas você vai ter que me servir 7 anos. Aí você tem um direito a ela. Beleza. Aí ele serviu 7 anos. Só que naquele tempo o costume era de dar para mulher a primeira, né? No caso não seria a Raquel ainda, seria a Lia, que era a mais velha naquele tempo. Mais nova. Aí, Jacó estava em Padã Arã, em Gênesis 31, versículo de 11 a 13. O mesmo Deus de Betel voltou a falar com Jacó. Em Gênesis 12, Deus a Jacó deu uma ordem para a sua parentela em Canaã, mas diz para Abraão sair de sua parentela. Nessa hora, Raquel furta os serafins, ídolos de seu pai, porque os pais de Jacó naquele tempo serviam a ídolos, como pode-se ver. Eles adoravam a Deus, adoravam, mas também adoravam a ídolos, eles tinham ídolos. Era um crente que não tinha deixado as coisas de lado, aquelas adorações. Tinha Deus no coração, mas tinha ídolos, aquilo que não agrada a Deus. Infelizmente, tinha esse costume no tempo deles, né? Aí depois de 7 dias, com 3 dias, Labão percebeu que Jacó tinha sumido, tinha fugido, né? Percebeu que não tinha a presença dele. Aí depois resolveu juntar uns soldados e ir atrás de Jacó. Com 7 dias, ele alcança Jacó. Mas olha o que acontece lá. Deus dá um sonho a Labão, como tinha falado também com Abimeleque, para não fazer mal a Abraão. Aqui, nesse sonho, ele recebe uma direção de Deus, em Gênesis 31, versículo 31 a 38. Então ele dá uma direção de Deus, recebe uma direção de Deus, porque Jacó não tinha culpa, ele não fez nada errado. Poxa, sequestraram minhas filhas, isso é uma coisa grave naquele tempo. Roubaram meus ídolos, outra coisa. Então naquele tempo as coisas ficam muito feias para Jacó. Aí chegando lá, Jacó vendo aquela situação, Pode ser. Aí Jacó vendo aquela situação, Labão perguntou: Ué, o que você fez? Senhor, eu não fiz nada. Elas estavam dispostas a sair. Aí, bom, até aí tudo bem. Aí, mas e meus ídolos? Aí Raquel se interpôs, falou: Não, pai, eu peguei os ídolos. Eu que furtei. Furtar é quando você pega algo que não é seu, é diferente de roubar. Não roubou, ela apenas furtou. Quando você alcança aquilo que você pega para si, uma coisa que não é seu. Você tem como seu, mas não é seu. É diferente de roubar. Glória a Deus, aleluia. Aí a idolatria e o caráter antiético de Mica. Juízes 17, 1 a 4. Um santuário de deuses na casa de Mica,
Deus naquela época era como Samuel, que era sacerdote. Juiz e Deus era o grande rei. Naquele tempo, só Deus era o rei. Deus era o rei, o sacerdote, as pessoas obedeciam, tinham eles obedeciam como os pastores de hoje, né? Então, quando não tinha rei, as pessoas andavam de qualquer jeito, agiam conforme o que achava bem melhor, fazia o que achava certo, não estava nem aí, o país não tinha direção. Então, com isso tudo, muitas vezes Deus enviava um sacerdote para que tomasse direção, para que o país não fosse assim como qualquer coisa, não fizesse justiça com as próprias mãos, né? Aí temos três histórias de Belém. A primeira história é a de Mica, depois a história do levita e sua concubina, e a terceira de Ruth. As duas primeiras são de Juízes. A primeira história era o levita, né? Mica teria furtado de sua mãe 1.100 moedas de prata. Não eram cunhadas, eram de prata. Naquele tempo não existia cunhadas, eram apenas de prata, mas tinham muito valor. Imagina, José foi vendido por 20 moedas de prata. Naquele tempo um escravo valia 30 moedas de prata. Agora imagina 1.000 moedas. O valor que não tinha era muito dinheiro. Mas sua mãe achou bonito a atitude de Mica em restituir aquelas moedas. Mas ela precisava de apenas 200 moedas de prata para poder construir uma casa de deuses. Juízes 17, versículo 4. Porque naquele tempo, como Jacó tinha saído de casa, ela resolveu com 200 moedas onde ela estava comprar uma casa de deuses para que ele pudesse ficar ali adorando. E logo apareceu um levita de Belém e contratado por Mica para receber 100 moedas de prata por um ano e ser sacerdote. Aliás, 10 moedas de prata. 10 moedas de prata era uma quantia razoável. Imagina você receber 10 moedas de prata livre de comida, de tudo. Era uma coisa muito boa. Ele aceitou. Falou, poxa, eu vou aceitar. Um sacerdote, né? Aí depois apareceu os danitas e resolveram dominar a terra de Laís. Acabou encontrando o sacerdote que trabalhava para Mica. Conseguiu levar ele porque garantiu que pagaria também melhor que Mica, pois ali já tinham 600 homens tomando conta dessa terra Laís. Juízes 17, versículo 18. Então esse danita chegou até esse sacerdote, descobriu esse sacerdote do nada, viu que esse sacerdote lá falando sobre as coisas de Deus, falou, rapaz, vamos pegar esse sacerdote e levar nesse país lá, essa terra lá, porque nós vamos ter grande recompensa, né? Que o povo ouve o sacerdote. Vou pagar um dinheiro bom, razoável, melhor do que esse cara aqui. Aí conseguiu conversar, né? Ele estava com 5.000 homens para conversar com Mica. Aí depois foram lá para a terra dos danitas, lá para a terra de Laís. E lá conseguiu dominar essa terra, porque, como já disse, as pessoas ouvem o sacerdote, né? Glória a Deus, aleluia. Grande e maravilhoso é o teu nome, Senhor. Bom, os ídolos domésticos dos tempos atuais. Os ídolos dentro de nossos lares. 1 João, versículo 5 a 21, né? 5, 21. Bom, hoje em dia temos imagens. Muitas vezes adoramos imagens no lugar de adorar Jesus. Devemos adorar a Deus. Jesus e Deus é um só. Só devemos adorar a Ele, somente a Ele. Não devemos ter ídolo. Ídolo é alguma coisa que substitui Ele, porque Ele não é ídolo. Ele é um supremo. Somente a Ele que devemos falar, que devemos levar a nossa voz, conversar. Somente a Ele que deve ser ouvido. Glória a Deus. E precisamos reagir contra os inimigos da família, porque nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada presta, não para ser jogado fora. Então devemos ter o tempero, devemos aparecer, mas não demais.
porque senão acaba com nossa família. Devemos adorar somente a Deus. Devemos ensinar nossos filhos esse caminho bonito, que Deus é magnífico. Sem Ele, não teríamos nem vida. E conclusão, precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia, que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio, para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Porque Deus é em primeiro lugar, não devemos adorar nosso filho, devemos adorar a Deus. Não devemos adorar nosso pai, devemos adorar a Deus. Nem o iate, nem o império, nem o trabalho. Devemos ter Deus em prioridade, nem um pastor, nem um cantor, nem um professor. Deus é prioridade, ninguém acima dele. Jamais coloca uma pessoa acima dele, só ele, nada mais. Objeto, coisas, nada, nada, nada. Deus é supremo. Deus que abençoe todos vocês.